Bom dia, boa tarde, pessoal. A gente sempre viu esses Pro Tour, essa galera, principalmente do Hold, utilizando esses elementos que são os conhecidos base layers. Você só vê ali uma pequena abertura no zíper da blusa dos caras, essa parte branquinha, essa peneira branquinha, que na verdade é essa peça aqui que os caras estão usando lá dentro. Alguns deles utilizam base layers com manga, mas a maioria utiliza eles de camisa regata, como essa aqui. Então, a vida inteira eu via esses caras usando isso e eu não entendia muito bem e achava que era um artifício para países frios. Afinal, Giro de Itália, Tour de France, às vezes faz frio lá, nem sempre, às vezes faz calor, então eu não entendia exatamente por que esses caras usavam isso. E às vezes, muito normal, a gente via uns gringos também andando em Copa do Mundo usando isso, então ficava tudo mais confuso ainda para mim. Até que eu tive a oportunidade recente, só agora, de experimentar um base layer. E aí eu simplesmente não acreditava numa parada que o pessoal falava, que era sobre o base layer ser um produto feito não somente para dias frios, como eu pensava, mas ele é também para dias quentes. E que ele tem a capacidade de amenizar tanto as situações de frio quanto as situações de calor. E isso parece contraditório, porque se é frio você tem que pôr, se é calor você tem que tirar, a gente está acostumado com isso. Mas é uma peça pensada para pequenas situações, tanto de frio quanto do calor. E só experimentando que eu consegui chegar, entender isso, e eu vou tentar passar para vocês o que foi que eu senti experimentando esse base layer. Você utiliza ele por baixo da sua jersey de ciclismo, né? Então por isso ele só aparece ali, se você abrir um pouquinho o zíper é que ele vai aparecer. Até por isso a logo das marcas fica logo aqui no topo, assim, bem perto do pescoço, porque é a única parte dele que aparece. Quem está usando um base layer nunca precisa abrir até o final, pelos motivos que eu vou explicar agora. A ideia do base layer é não deixar a sua jersey de ciclismo pregada nas suas costas. O suor que a gente cria, nem sempre ele é evaporado imediatamente pela camisa de ciclismo. A ideia é essa, a ideia é que o tecido da camisa de ciclismo tem uma capacidade de respiração ótima para fazer aquele suor sair e não ficar pregado igual uma camisa de algodão. O que nem sempre acontece, o que não é a coisa ideal, assim. É o ideal, mas não é a realidade, né? O base layer, ele auxilia nesse ponto. Ele torna a camisa mais respirável e não deixa aquele suor colado. Então, quando esse suor... Vocês já viram que quando você está com calor, o que a gente faz? A gente pega a nossa camisa e faz isso aqui. Não dá uma circulada legal de ar? É uma circulada de ar e é também Você descola aquela roupa que está suada, você descola ela do corpo, isso já cria uma sensação de conforto. Então, o base layer, ele cria... De fato, você coloca e ele já cria um conforto assim no seu corpo. Você sente que está confortável porque ele é uma roupa que não tá encostada no seu corpo, né? É uma, digamos, lycra, a gente fala, não é uma roupa igual de enduro que fica descolada do seu corpo. Ela está colada, mas ela permite que um ar circule ali dentro. Então o termo que os caras usam é um pequeno colchão de ar formado entre a pele do ciclista e a camisa de ciclismo. Esse é o colchão de ar que acontece ali, entendeu? Ele é tão fino que ele não chega a ser uma roupa, ele é um colchão de ar. E esse colchão de ar, na hora que você sai para pedalar, que tá frio, aquele vento inicial do dia que te dá uma gelada só no peito, esse vento é bloqueado. E na hora que faz calor, ele evita essa questão do suor, entendeu? Então, do suor ficar colado e tal, e deixar o suor evaporar. E aí a gente cria a perda de temperatura, entenderam? O grande lance da gente suar é trocar a temperatura com o ambiente. O suor, aquela água que se forma ali, ela é evaporada e quando ela é evaporada, ela leva junto com ela a temperatura. Por isso que se você molha aqui e dá uma soprada, fica gelado, não é? Temperatura saindo. Então, a ideia é mais ou menos essa. O base layer vem para falar, suor, pode ir embora. Você sua e o suor vai e aí você perde temperatura com isso. Então, se você está suando, o base layer ajuda a refrescar. Se você não está suando ainda no início do pedal e toma aquele vento no peito, ele ajuda a esquentar. É o inverso, entendeu?
Então, em uma situação ele esfria, na outra situação ele esquenta. Obviamente, não é aquela situação de dia congelando e ele vai resolver. Nós estamos falando de pequenas temperaturas frias, pequenas temperaturas quentes. E se fizer calor pra caralho, ele não vai te atrapalhar, ele te ajuda, ele continua te ajudando. Então, eu tô bem decidido a... Eu acho difícil parar de usar base layer. Eu acho que eu vou usar pra sempre, em todos os pedais, assim, que... Acho que tirando cicloviagem, que é uma coisa a mais pra levar e tal, mas competição, treinos curtos, treinos longos, eu acho que eu vou, a partir daqui, eu não vou tirar o base layer, porque eu gostei bastante em ambas as situações. É importante a gente falar que esses países utilizam o base layer principalmente porque eles têm algo que a gente tem pouco no Brasil, que chama-se amplitude térmica. No Brasil é mais ou menos que fica de noite, a temperatura não cai drasticamente, lá cai. Quase todos os países que eu tive a oportunidade de viajar, eu fui à Austrália, Mongólia, era uma amplitude térmica gigantesca, e até aqui os vizinhos, Argentina, Chile, na hora que cai a noite, a temperatura cai drasticamente, você começa a congelar. Você morreu de calor, por exemplo, deserto do Atacama, 40 graus durante o dia, você morre de calor, e aí, na hora que chega no final do dia, o sol começa a se pôr, de 40 graus vai para 11, numa tacada só, e você precisa de ter roupa. E aí é a mesma coisa, na hora que você acorda cedinho para ir treinar, tá muito frio, e no meio do pedal fica aquele calorão. Então os caras em situação de corrida, eles não têm aquela oportunidade que a gente tem de põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Então elementos que atendem demandas de amplitude térmica, frio e calor ao mesmo tempo, são muito bem-vindos. E o base layer é uma invenção que cumpre muito com isso. Os caras lá, às vezes, eles usam com manga. Pra gente aqui, o sem manga... Bom, não testei o com manga, mas o sem manga eu achei muito legal, porque você sente aqui esse conforto do vento que dá no peito e tá aqui. Se isso aqui se juntar com um manguito num dia mais friozinho assim, aí o manguito é uma coisa muito fácil de pedalando, mesmo você tira. Se tiver um pouquinho mais de habilidade pedalando, você tira, guarda no bolso. É suave. Então... eu gostei pra caramba, eu acho que vocês vão me ver muito ainda pedalando de base layer. Vou falar com o pessoal da Nomad, ver se eles vão desenvolver um com manga, mas, cara, eu gostei bastante. Produto muito aprovado. Valeu demais, recomendo que vocês testem, porque não sei se ficou clara a explicação aqui. Eu já tinha recebido essa explicação mais ou menos de outros amigos meus e tive um pouco de dificuldade para entender e só consegui entender mesmo quando testei. Portanto... é o que eu sempre falo aqui nesse canal, a gente tem que testar as paradas, a gente tem que testar, não adianta ficar igual antigamente pensando, porra, como é que vai funcionar tal coisa, como que seria, terra redonda, terra quadrada, sei lá, idiota, vai lá e vê, vai lá e testa, vai lá e procura saber. Então, o melhor que a gente faz é testar, recomendo que vocês não percam essa oportunidade, que eu gostei bastante. Valeu demais, grande abraço pessoal, até a próxima, valeu, valeu!